Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Desde já, peço para que aqueles que já vêm nos acompanhando, repassem esse vídeo para os demais, se lembrem de se inscrever em nosso canal, deixem o seu like se assim achar necessário, mas ativem o sininho para que você possa receber sempre novos conteúdos que estamos colocando em nosso canal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, eu sou o Ben David e estamos diante do curso R Básico, do projeto Estudando o Ambiente R. Nessa perspectiva, os que já vêm nos acompanhando, vale a pena reforçar de que, para você poder acessar todos os materiais do curso, vem aqui na minha página bendavid.github.io e aqui na opção em cursos, você vem no curso Estudando o Ambiente R e no R Básico e você tem acesso a todos os nossos materiais. Aqui em nossas aulas nós temos todas as temáticas de aula e que na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Vale a pena complementar que o material de apoio é o nosso livro R Básico, escrito especificamente para o material do curso. Vocês que não conhecem esse material, o R Básico ele tem a sua versão física do livro, mas temos também a versão comercial. Na versão física, quem desejar, a gente recomenda entrar em contato diretamente com nossa comercial, ou se assim você não achar, tem as outras vias. E se assim você não achar necessário, porque não tem condições, ou porque agora não é o momento, não tem problema. Você pode encontrar a versão gratuita, que é a versão digital, nos formatos em PDF e BookDown. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Bem, de todo modo, para você que não assistiu à aula anterior, que foi a aula 8 sobre objetos, é um reforço muito importante porque essa aula é interessantíssima porque fala justamente de um dos princípios, dos 3 princípios do R, que é o R, tudo que existe em R é um objeto. E o que nós vamos falar agora são alguns tipos de objetos e, na realidade, estrutura de dados que iremos detalhar um pouco mais. Hoje nós vamos falar sobre os vetores. Tudo bem? Então fica aí o recado. Então, sem mais, vamos para a nossa apresentação de hoje, que é para falar sobre vetores. Nós falamos na aula passada sobre a estrutura de dados e o tipo de objetos. Nós falamos que os vetores, nós poderíamos classificá-los como uma estrutura de dados. A tipagem interna dos vetores depende da natureza, de como são os seus elementos. Como nós falamos lá nas primeiras aulas, a linguagem R é uma linguagem interpretada. Então, na realidade, como se a gente pensar em linguagem de mais baixo nível, a gente inicialmente no nosso código, a gente define as variáveis. Que tipagem de variável é? Aqui nesse caso não. À medida que eu crio o objeto e defino os elementos, automaticamente ele já entende qual é a natureza, qual é a tipagem do objeto. E isso especificamente ele já o compreende e acaba alocando num espaço uma memória específica para esse tipo de objeto. E nós falamos também na aula passada que a tipagem na linguagem S é utilizada a função mode e na tipagem C nós usamos a função typeof. Vamos para mais detalhes sobre os vetores? Queremos agradecer imensamente a nossa filosofia de trabalho com o selo Democratizando Conhecimento e queríamos agradecer também ao FSJ e ao SEAC por todo esse apoio ao desenvolvimento desses nossos materiais e o SEAC em específico que vai emitir os nossos certificados. Então, na aula de hoje, nós iniciamos sobre os vetores e dizemos que especificamente os vetores atômicos, que é a estrutura mais simples de dado que nós temos em R, eles são divididos em numéricos, lógicos e caracteres. Temos 2 outros, como os complexos e os brutos, que nós não iremos dar tanto detalhe. Tá? Especificamente, esse tipo de objeto,
que são os vetores brutos, ele teve importância muito na tipagem S. Eu, particularmente, vejo poucas aplicações ou vejo em poucos momentos esse tipo de objeto no R, mas temos sim algumas características que mereceriam um pouco mais de estudo nesse processo, mas isso eu fico devendo a vocês. Deixa para uma próxima. Vamos detalhar aqueles tipos vamos entender como tipo de objetos especificamente, dentro dessa classificação para os vetores atômicos numéricos, que na tipagem C eles se subdividem como inteiros real, que no caso é o double, o lógico e o caractere. Tá? Diante disso, vamos inicialmente para os escalares. Os escalares que a gente quer falar é aquele vetor que tem apenas um elemento, isto é, de comprimento 1. A sintaxe, nós temos a sintaxe de alguns vetores especiais, e justamente por isso que a gente falou lá dos nomes sintáticos, são palavras reservadas, porque tem uma importância sintática dentro do R, que são os objetos, na realidade, os valores especiais true, false, inf, menos inf, NaN e Na. Inclusive, em R, nós temos uma discussão bem interessante sobre esse NaN e esse Na, que esse Na nada mais é do que as siglas do inglês not available, ou seja, valores não avaliados, não definidos, vamos dizer. Então, nesse caso, isso aí pode ser muito utilizado quando a gente tem, por exemplo, dentro da área experimental, quem é da academia, que estuda muito planejamento de experimentos, quando a gente tem a perda de uma observação. Quando não existe o valor, a gente coloca not available, NA. Ou quando você tem um banco de dados em que muitas vezes você não tem determinadas observações, para que a célula não fique vazia lá na sua planilha, você põe também, dependendo da linguagem, você coloca essa informação para esse reconhecimento, dependendo do programa que vai utilizar. No caso do R, são essa sigla, NA. Vale a pena vocês darem uma olhada no capítulo 4, a diferença que nós fizemos sobre o NaN e o Na. Dá uma olhada lá para vocês verem como é bem interessante. Bem, e aqui nos escalares o que a gente pode fazer também são algumas operações que nós mostramos no caso, e aqui nós temos algumas diferenças do que aqui pode acontecer, em que momentos pode acontecer essas palavras aqui, esses valores especiais, né? Esses dois primeiros aqui, eles acontecem justamente quando a gente tem operadores booleanos, do qual a gente faz perguntas dicotômicas, no sentido verdadeiro ou falso, e aí ele me dá um resultado de um valor lógico nesse sentido. Esses outros aqui, esse inf, menos inf, Na, geralmente ele vai ocorrer quando nós temos justamente operações em que ocorre a condição de indeterminação no processo, né? Aquelas operações matemáticas quando a gente divide, por exemplo, um número por zero. Então, nesse sentido, ocorre dessa forma, resultado sem número, que seria justamente o x menos x aqui nesse processo, uma vez que é inf, menos inf não tem nada a ser declarado nesse sentido. E isso daqui é o resultado para dizer que não existe quando a gente está inserindo algo que não existe. Ao invés de ser o NaN, a gente insere o Na, que é o not available, nesse sentido, né? Mas merece dar uma estudada melhor lá no capítulo 4 para vocês verem um pouco mais de detalhes sobre isso. No caso dos vetores numéricos, o double pode ser representado por decimal, notação científica ou hexadecimal, nesse sentido. Geralmente a gente usa dessa forma, mas aparece muito resultados quando o número de casas decimais após a vírgula é muito maior. É muito comum acontecer isso em resultados. No caso dos inteiros, a gente o representa e define. Se você definir um nome associado com um valor e não acrescentar esse número à letrinha L,
para que eu entenda como inteiro, ele vai ser armazenado como um objeto do tipo double, um vetor real. E aí, lembre-se que a alocação de memória vai ser um pouco maior nesse sentido. Os caracteres, que são representados pelas palavras, letras, números ou caracteres especiais, são identificados quando nós colocamos aspa entre esses valores. Todos eles são escalares, né? Eles vão ser entendidos como valores escalares, isto é, vetores de comprimento 1. E os vetores longos podem ser criados por diversas funções. Nós temos algumas aqui que a gente mostra, mas existe muito mais no nosso livro e também no help do computador do próprio R. Ele também consegue mostrar muitas outras funções. Nós podemos mostrar isso num momento, como é que a gente consegue buscar quando a gente for para os pacotes. A gente mostra para vocês em detalhes como é que a gente vai buscar pelas funções para entender o que é que cada uma quer dizer nesse sentido, etc. e tal. Então, nós temos a função básica para a criação de vetor, que é a função concatenar, que é o C, abre parênteses, fecha parênteses, e lá dentro nós inserimos os valores separados por vírgula, como aqui, por exemplo, um vetor numérico, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu pergunto, qual é a tipagem desse objeto? Ele me mostra, é double. Aqui eu estou pedindo para visualizar e veja que, apesar de que para nós seja inteiro, como nós não o identificamos por L, ó, o que é que está acontecendo? É um conjunto de dados com dupla precisão, então a alocação de memória é maior nesse sentido. Mais vetores longos, além desses daqui, ao invés da gente repetir de 1 a 5 do jeito que nós fizemos anteriormente, existe um operador com grande otimização, que é esse de 2 pontos, que a gente dá o valor inicial e o valor final e ele me mostra a sequência de valores. Nesse caso é interessante, veja, ele já está otimizado do que a função concatenar. Ele me retorna o número inteiro. O que é que diferencia o primeiro do segundo? A alocação de memória é menor. Apesar de eu ter 5 observações, pode ser que essa diferença não dê tão grande. Mas quando a gente faz isso com mais valores, a gente vê que existe uma diferença maior. Então, aí quando a gente pergunta, e veja uma coisa que existe no R, que é a condição de vetorização das funções. Eu posso aplicar operações lógicas entre vetores e ele vai olhar elemento a elemento e perguntando se esses elementos são iguais. Então, o vetor num e o vetor num2, eu pergunto, o vetor num é igual ao vetor num2? Isso significa que ele vai olhar o primeiro elemento de vetor num com o primeiro elemento de vetor 2 e vai perguntar se isso é igual ou não é. Aí ele veja que ele está mostrando que sim. Aí o segundo, o terceiro. Então veja que essa condição aqui ela ocorre pelo valor em si e não pela forma de como ele está sendo armazenado, a tipagem dele. Se nós colocássemos idêntico, provavelmente, como nós vimos nas situações anteriores, iria dar uma diferença sintática nesse processo. Perdão aqui pela apresentação. Nesse sentido, o que nós podemos fazer, observar aqui nessa situação? Todos eles, quando eu olhei vetor num, vetor num2 e vetor num3, nós observamos por essas 3 condições que todos esses 3 vetores são iguais, apesar da forma de como nós o criamos ser diferente, tá? Mais vetores longos, aí a gente pergunta o type of deles, ó. O primeiro foi double, os 2 outros foi integer. Então veja que internamente eles têm diferença quanto à forma de armazenamento, a tipagem do objeto. E aí, olha só uma coisa que a gente faz. Olha o primeiro vetor, o num1, o num, né? Aqui eu tenho o vetor num, eu tenho o vetor num2 e o vetor num3. Esse primeiro aqui, que é com concatenar,
E perceba que ele é um double. Eu falei que ele tem mais armazenamento do que o segundo, integer. Quando nós vamos observar aqui, a gente vai perceber que a alocação de memória para o primeiro foi de 26 bytes. Aí o segundo foi de 80. E o terceiro foi de 680. Aí você faz assim. Como é que você está dizendo que os dois inteiros têm alocação de memória menor? Beleza. Perceba que esse daqui, ele será mais otimizado. Nós estamos aqui com pequenas observações e veja que, de fato, para poucos valores, nós temos 680 bytes ou bits nesse sentido. Então, nesse caso aqui, perceba quando eu aumentar esse vetor. Então, eu vou pegar apenas os outros agora. Então, veja que de 1 a 5 deu 680, né? No nosso anterior. Ó. Agora eu vou pegar de 1 a 10 mil, de 1 a 1 milhão. Veja que a forma de armazenamento, olha como é otimizada essa função. Ela armazena apenas as sequências, os dois primeiros valores nesse sentido, e mais alguma coisa interna. E veja que o armazenamento dele no processo é apenas de 680 bits. E eu não sei se eu mostro nos demais. Veja com o que acontece quando eu jogo a função concatenar. Então, no início é 96, mas olha só, 40 mil, 4 milhões. Então, veja aqui o desperdício de memória que você está tendo na sua máquina numa situação dessa. Dependendo da função, de como você está gerando o seu vetor e que existe diferença. Então, às vezes, isso é um exemplo muito claro que a gente consegue mostrar de que, às vezes, não é o desempenho do R por ser uma linguagem interpretada que está causando um baixo desempenho, ou seja, o processamento está muito lento nesse sentido. São os objetos que você está criando a partir de determinadas funções. Então, quando você não tem esse conhecimento, você está com pequenas linhas, mas com um peso gigantesco de processamento, porque a alocação de memória está muito maior. Aqui nós vamos manipular vetores agora. Então, aqui no início, quando eu estou criando o vetor numeric, aqui nesse sentido, aqui veja, quando eu peço o comprimento dele, está dando comprimento 0, porque não tem nenhum elemento. No caractere do mesmo jeito, veja que todos eles, o lógico, eu consigo observar o comprimento, porque isso é um atributo intrínseco, lembrem-se disso. Manipulando esses vetores agora, a gente usa o que a gente chama o sistema de indexação. Como é o sistema de indexação? A gente os separa por colchete. Então, aqui nesse caso, eu criei um vetor de comprimento aqui, todos. E aí, o que é que eu estou fazendo? Veja só, eu estou pegando, olha só, eu estou pegando o vetor 1, que não tem nada, e estou dizendo, coloque na primeira posição o valor 5. Na segunda posição, em V1, coloque o valor 3. E na terceira posição, coloque o valor 10. Eu peço para me mostrar V1 e peço o comprimento dele. Agora é 3. Então, o sistema de indexação, eu consigo inserir os valores dessa forma. Eu digito o nome, coloco o colchete e identifico a posição aonde eu quero inserir esse valor, né? O que é que nós podemos fazer mais nesse sentido? Agora, uma vez que eu inseri esses valores, eu não quero imprimir todos os valores, eu quero ver em V1 apenas o primeiro elemento. Então, agora eu não estou inserindo, eu estou visualizando. O sistema de indexação também me permite isso. Então, eu quero, em V1, que você me imprima qual é o primeiro elemento de V1. É 5. Eu quero que você me mostre agora, com aquele sistema de 2 pontos, ó, dentro do sistema de indexação, eu quero que você me mostre o segundo e o terceiro elemento. Eu posso fazer dessa forma, ou posso fazer no sentido de criar outro vetor pelo concatenar, também eu posso fazer isso. Só que usando os 2 pontos é muito mais trivial de se fazer e mais rápido sintaticamente. Mas veja que os dois me mostram os mesmos valores. Então, são formas diferentes para me identificar o mesmo valor. E aí nós podemos fazer outras operações. Veja
as operações aritméticas, que são as operações elementares que a gente pode fazer com vetores. Eu posso somar vetores. Veja que essa forma aqui é uma forma sintática e essas funções do qual nós temos o primeiro operando e o segundo operando, nós chamamos eles de operador. Essas funções que são funções mais enxutas, tá vendo? Não usa aquela forma tradicional de dizer o nome da função, abre parênteses e fecha parênteses. Mas veja que isso aqui também é uma função. Como é que eu consigo visualizá-los sintaticamente? Esses operadores, a gente usa aspas invertidas no símbolo, abre parênteses e fecha parênteses, e veja que eu consigo chegar ao mesmo resultado. Então, isso aqui é apenas uma forma sintática mais complexa do que usar isso aqui, que é muito mais simples. Mas veja que por trás dessa operação é isso que está sendo realizado. Aqui nós temos também com a subtração, a mesma ideia. Nós temos com a multiplicação, também a mesma ideia. Com a divisão de dois valores. Posso fazer também operações com vetores. Aqui nesse caso, ele está pegando o primeiro com o segundo e somando. O primeiro com o primeiro do outro. O segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Esse mecanismo aqui, ele não entra dentro daquele mecanismo diretamente de álgebra linear ou álgebra de matrizes, que a gente tem, no caso, quando a gente for tratar de estrutura de dados de matrizes. Então, tem que ter muito cuidado com as operações. Aqui a condição, aqui eu botei soma, subtração, mas na realidade não está subtraindo, porque eu não botei o menos aqui, né? Multiplicação, divisão, tudo do mesmo jeito. Pega o primeiro e divide com o primeiro do segundo, e assim ele faz sucessivamente. O que pode acontecer aqui também é o seguinte, ó. Quando o comprimento de um não for igual com o do outro, olha o que é que ele faz. Ele, no caso aqui, ele pega... Aqui nós temos 7 valores, né? Então, vai de 3 a 10. E aqui nós temos 10 valores. Então, nos 7 primeiros, veja que eu tenho valores tanto no primeiro quanto no segundo. Então, veja quando ele chega aqui, a partir do oitavo, então aqui ele pegou o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, ele fez isso até o oitavo. Na realidade, é exato, aqui são 8, eu falei 7, são 8. Então, ele pegou o 8 com 10. Quando ele vai chegar aqui no 9, que não existe mais valor para o próximo, ele faz o recomeço, para que a conta saia no mesmo comprimento do maior vetor. Então, aqui nesse caso, ele pegou 9 mais 3, ou seja, ele começou a contagem aqui para poder completar até o último valor desse primeiro vetor, que era o 10, e aí ele pegou o segundo valor, ó, que já foi o 4. Então, por isso que o retorno aqui sai 10 mais 4, 14, 9 mais 3, 12. E não apenas ter me dado os 8 valores por causa do menor comprimento do segundo vetor. Isso é muito interessante, tem um nomezinho que me falha a memória agora do que é, mas muito interessante que existe isso no R. Temos muito mais operações, que não só essas das 4 operações básicas. Então, a gente tem exponenciação, divisão, restante de divisão. A gente não fica muito atrelado a isso, mas nós colocamos isso. A gente está mais preocupado com a condição sintática. Essas buscas aqui que você pode ter com funções, você acha vastamente na internet. O mais importante é você entender como é que ocorre a condição sintática e o comportamento com que ocorrem essas funções. A busca das funções todas não tem nem como a gente elencar dentro de um livro, porque são muitas e várias. Temos ainda a exponenciação, aqui algumas relacionadas à área da estatística, né? Como média, desvio padrão, variância, mediana. Tem alguns operadores lógicos, em que o resultado, o retorno dele é sempre um resultado, um vetor escalar ou vetorial mais lógico, então true ou false, vai me retornar. Isso aqui é muito interessante quando a gente impõe condições
restrições a determinadas situações, é muito utilizado. E aqui agora nós temos os operadores booleanos, né? Que também são funções. Quando a gente usa condicionais, perguntando, a gente usa juntamente os booleanos conjunto com os operadores lógicos. Então, às vezes eu tenho situações aqui, então, por exemplo, essa condição aqui do i comercial é justamente aquela condição em que a gente pergunta, ó, essa condição e essa são verdadeiras? Então, quando a gente impõe essa condição, impreterivelmente a gente quer saber se isso e isso é verdadeiro. Quando eu quero saber se ao menos um é verdadeiro, esse é verdadeiro ou esse é verdadeiro, a gente usa barra. Lá no nosso livro a gente põe muitos exemplos. Então, quem está construindo códigos, funções, usa isso rotineiramente, diariamente, esses operadores booleanos que também são muito importantes nesse sentido. E aqui a gente vê as condições, ó, desses operadores. Então, a gente pergunta x e y são iguais, y e z são iguais, e aí a gente vai fazendo perguntas e vendo os resultados. Sempre os resultados vão me dar valores lógicos, vetor, escalar ou dependendo do comprimento que seja. Era isso que queríamos abordar. Só temos isso de vetor? Não, temos muito mais coisas, mas a gente deixa para que vocês explorem no nosso livro R Básico. Então, tentem explorar lá o livro R Básico para poder ler um pouco mais, ver mais informações que tenham, para que vocês possam mandar suas dúvidas, sugestões, críticas, para que a gente possa também melhorar nossos materiais. E se lembrem, o conhecimento é uma liberdade necessária. Até mais!